O senhor citou rapidamente em uma das suas respostas o episódio envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O senhor publicou nas redes sociais falando até que enviaria um ofício ao presidente do Supremo, né, Alexandre de Moraes, frisando que a Polícia Federal está à disposição para iniciar as investigações. Queria saber, a Polícia Federal já iniciou essas investigações? O senhor já determinou essas investigações? E como é que o senhor pretende atuar nesse sentido? A gente até mais cedo colocou as imagens do que aconteceu em Santos. O presidente Lula chegou lá para a despedida de Pelé e foi hostilizado por parte ali dos torcedores, numa imagem muito até constrangedora num velório, né? Xingando Lula de ladrão, falando que o lugar dele é na prisão. De que maneira isso pode ser administrado dentro do Ministério da Justiça? Como é que o senhor pretende atuar? E, em especial, nesse caso de Barroso, como é que está a história? Eu enviei, Fabíola, o ofício à presidenta do Supremo, a ministra Rosa Weber, frisando que, no caso de crimes chamados de ação privada, ou seja, crimes contra a honra, por exemplo, a Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, está à disposição para proceder aos inquéritos policiais necessários de acordo com a manifestação de interesse da vítima, porque isso é imprescindível, tecnicamente falando. E nesses casos, por exemplo, que envolvem esses xingamentos, enfim. E nós temos as circunstâncias dos chamados crimes de ação pública. Então, são aqueles crimes em que a Polícia Federal pode e deve agir de ofício, ou seja, independentemente de provocação da vítima. Então, nesses casos de agressões físicas ou tentativa de agressões físicas, já tivemos isso, a Polícia Federal vai fazer esse levantamento e vai instaurar os inquéritos. E vamos aguardar a manifestação. O que eu fiz com esse expediente à ministra Rosa foi frisar que a Polícia Federal está à disposição da Secretaria de Segurança do próprio Supremo, assim como do Poder Judiciário, porque nós precisamos separar o que é liberdade de expressão do que é agressão. Então, o aplauso e a vaia é a fronteira possível. Assim como uma pessoa pode ser aplaudida, pode ser vaiada. Agora, isso não significa que ela possa ser caluniada, difamada e injuriada. Tampouco essa pessoa pode ser constrangida a, por exemplo, não entrar num avião, que foi esse episódio do ministro Barroso. As pessoas querendo impedir que ele embarcasse. Ora, ele é um cidadão, pagou a passagem, tem direito de voar. Ponto. Então, nós precisamos pôr fim a essa ideia que vale tudo porque a pessoa está em espaço público. Não, não. Se você não gosta de determinado agente público, você não é obrigado a sorrir ou aplaudir, mas não pode agredir. E isto vale para todos esses episódios doravante. Nós não teremos mais um Ministério da Justiça ou Polícia Federal cúmplice de criminoso. A propósito disso, ministro, qualquer que seja o tipo de crime, porque isso envolve uma dimensão institucional. Ora, se o ministro do Supremo não pode andar no aeroporto, ele está sendo impedido de julgar. A propósito, esta é a razão da nossa visão. A propósito disso, ministro, há uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes contra um bolsonarista que está nos Estados Unidos, Alan dos Santos, e essa ordem de prisão, embora tenha mais de um ano, ela nunca foi cumprida. E disseminou-se a percepção de que o Ministério da Justiça, sob a gestão de Anderson Torres, fez corpo mole, que não fez as gestões necessárias para que essa ordem de prisão fosse cumprida. Eu queria saber, em primeiro lugar, se o senhor está informado sobre esse episódio, se pretende fazer com que essa ordem seja cumprida e se o senhor está convencido de que a Polícia Federal não foi contaminada pelo bolsonarismo durante o governo Bolsonaro. Me lembro que Sérgio Moro saiu do governo batendo a porta, dizendo que o presidente Bolsonaro estava se imiscuindo na Polícia Federal de forma a tornar a Polícia Federal num aparato político. O senhor acha que a Polícia Federal não se contaminou? Nós temos o direito de cada agente público de pensar como quiser, mas ele não pode agir como ele queira, porque ele tem deveres a cumprir. Então, Josias, veja,
Não me importa se o policial A, B ou C votou ou não em Bolsonaro. O que me importa é que ele tem regras a cumprir e ele vai cumprir. Ou seja, existem mecanismos de cooperação policial internacional. Esses mecanismos serão acionados para que as ordens do Supremo sejam cumpridas. Ponto. Não interessa quem é o destinatário, porque isso é um dever. E assim será feito. E isso vai ocorrer independentemente dessa possível contaminação. Se houve tal contaminação, que aparentemente houve em alguns setores do Estado brasileiro, não só no âmbito do Ministério da Justiça, essa descontaminação vai ocorrer muito rapidamente, porque o parâmetro novo é esse. A lei é cumprida. Independentemente da pessoa estar na sua casa, o agente público, defronte da televisão, revoltada ou indignada com este ou aquele político. É um direito dele. Mas ele não pode prevaricar, ele não pode se omitir, ele não pode deixar de agir ou agir contaminado pelas suas convicções pessoais, que ele reserve para a sua consciência, reserve para a sua família e para a sua vida privada. Aqui não pode. Aqui é a lei. E a lei vai ser cumprida, seja em relação a esse fato ou qualquer outro fato.